Deus declara aberta a 31ª sessão ordinária do segundo período legislativo de 11 de novembro de 2014. Peço à primeira secretária que faça a leitura. Tem alguma coisa para ler? Na área de uma indicação de algum vereador? Tem. Vereador Robson. Perdão, é a falta do costume. Vou pedir que toque o hino, por favor. Eu gostaria que a primeira secretária lesse as indicações. E o que tiver, né? Para ler. Boa noite. Indicação número 01 de 2014. Ao presidente da Câmara de Vereadores, solicito que, após tramitação regimental, possa encaminhar ao Executivo para as devidas providências. Indica ao senhor prefeito da cidade de Teofilândia a necessidade de revisar o projeto de pavimentação na localidade de Patos, visto que uma rua não foi contemplada. Mensagem: os moradores sinalizaram que a rua não foi contemplada no projeto e assim reivindicam que seja colocada ainda em tempo. Teofilândia, 11 de novembro de 2014. Robson dos Santos Pereira, vereador. Ao excelentíssimo senhor Adriano de Araújo, prefeito municipal. Pedido de providência 02 de 2014. O vereador que ora subscreve vem pedir providência a Vossa Excelência que, após tramitação regimental, enviar ao Executivo para as devidas providências. Que possa Vossa Excelência autorizar a revitalização do tanque de pedras, berço da nossa história, que está desprezado, e este espaço é muito importante para a população. Atenciosamente, Teofilândia, 11 de novembro de 2014, Robson dos Santos Pereira, vereador. Não tendo mais leituras, passo para o pequeno expediente. Algum vereador gostaria de fazer uso do pequeno expediente? Passo para o grande expediente. Não tendo o vereador inscrito, deixo aberto para o vereador que quiser fazer uso da tribuna. Vereador Valda. Vou pedir para a gente seguir o tempo de 10 minutos. Vou pedir ao segundo secretário aqui que controla o tempo. Senhor presidente interino, primeira secretária, minha colega, com muita alegria, a vereadora Verusca. Segundo secretário, vereador veterano Igor de Moura.
colegas vereadores aqui presentes, senhores e senhoras presentes, ex-vereador e eterno vereador Roque Roberto. Não pude me comparecer na sessão anterior por motivo que fui acompanhar minha esposa que precisou fazer uma cirurgia, mas graças a Deus está tudo bem. Fiquei sabendo por colegas que foi uma sessão bem movimentada, bem participada. Enfim, ainda bem que as coisas fluíram. Eu venho a essa tribuna hoje, senhor presidente, dialogar com os colegas vereadores um problema que o nosso município hoje ele está passando por uma redução de gastos muito forte. Mas é preciso que a gente também lembre, que nós vereadores possamos lembrar que estamos atravessando um período de seca, de estiagem muito forte. A maioria de nós vereadores aqui viemos da zona rural. E a gente sabe onde não tem água encanada, a dificuldade que é. Então há comentários de que existe apenas um carro-pipa rodando, o do PAC 2. Não sei se procede a informação. Mas, geralmente, nesse período de estiagem, chega a ter 7 carro-pipa rodando dentro do município, em outras gestões. E ainda assim, não conseguia suprir a necessidade do povo. Então, eu peço aos colegas que possamos buscar essa informação a fundo e que a gente possa ver de que forma a gente possa dialogar, até mesmo com a promotoria, com alguém que possa ver, ou até o próprio prefeito, se for o caso. Porque não é justo o povo ficar morrendo de sede. Porque às vezes a pessoa diz, mas geralmente nessas casas tem um aposentado. Mas nós sabemos que o cidadão, quando ele se aposenta, geralmente ele é hipertenso, ou é diabético, ou tem a casa cheia de neto para sustentar. Então, às vezes, esse dinheiro da aposentadoria não é nem suficiente, às vezes, para a alimentação do pessoal. Então, eu sugiro aos colegas que a gente possa procurar ver isso de perto. Não digo isso para perseguir gestão nenhuma, mas é importante que nós, vereadores, possamos lembrar que a gente está aqui representando o povo esse que nos elegeu, para que a gente possa defender eles. E se o povo agora está morrendo de sede e a gente não é capaz de tomar uma decisão, então a gente não está sendo sincero nem com nós mesmos, muito menos com o povo. Então eu acho que é importante que a gente possa olhar de frente esses problemas e tentar buscar a solução. Pois não. Vereador. Oi. Eu só queria complementar a tua fala da excelência sobre a estiagem em nosso município. E é muita vergonha hoje para a gestão. O ano tem um comentário de um carro-pipa, gente. Isso não existe, não. Falta de respeito com o povo de Teoflândia. Um carro-pipa rodando no município. O carro-pipa do PAC 2. Aonde que alguns comentários da cidade, como em Araci, segundo informação, parece que tem 20 carro-pipa rodando lá. Enquanto Teoflândia se encontra com um carro-pipa. Eu acho que cabe nós, vereadores, na hora de nós mesmos, correr atrás, como é que vai ficar, que essa situação é difícil. Eu, essa semana, vereador Walter, eu passei uma situação difícil com um morador. Não tem tanque de cimento na casa dele, não tem água encanada. Ele estava pegando água com o vizinho e o tanque do vizinho secou. Ele me apelou de todo lado um caminhão de água. Falei, infelizmente na prefeitura, a segunda informação, só tem um carro-pipa. Se você pedir hoje um carro de água hoje, é capaz de chegar com 6 a 7 meses. 6 a 7 meses. Então isso é o avanço da gestão, infelizmente. Então
nós vereadores devemos tomar uma providência o mais rápido possível, porque a situação é difícil, vereador. Pois não, nobre colega. Seja breve, porque está encolhido o meu tempo. Colega, só ressaltando também, não só lá no povoado Baixão, como no povoado Setor, em relação a transporte, a cortar gastos, o carro que carrega o pessoal de emergência foi reduzido. E eu queria saber o porquê reduzir o carro que presta serviço à saúde, a viagem de emergência. O próprio senhor Raimundo falou lá que só é para fazer uma viagem se a pessoa estiver morrendo. Se estiver morrendo, para que fazer a viagem? Se já está morrendo. Eu acho que isso é falta de vergonha. Isso não pode acontecer, de hipótese alguma. E outro comentário que ele citou lá, que foi repassado para ele, que ele só pode fazer uma viagem se a pessoa, alguém da família não tiver carro, ou um parente. Tem pessoas lá que tem carro, tem dia de não ter nem dinheiro para colocar gasolina no carro. Isso é uma falta de vergonha com as pessoas. Só domingo eu dei 3 viagens aqui em Teofilândia com pessoas doentes. Só domingo, porque não tinha carro. Muito obrigado. Eu acho que seria importante, nobre colega, que se fizesse nas reuniões de associação, que convidasse o prefeito para ele dar uma justificativa. Eu reconheço que existe já por algum tempo uma tentativa de contenção de gasto muito grande. Mas é importante entender que o povo não tem culpa do que está acontecendo. Se houve algum desarranjo, o povo não tem culpa. E o povo é quem mais está pagando caro por conta disso. Então é importante que antes de fazer certos cortes, que se pense na situação. O gestor é uma pessoa que veio da zona rural, veio da área da pobreza, sabe o sofrimento que o povo passa. E às vezes a gente se depara com algumas determinações que a gente fica triste, porque parece que já esqueceu do que já passou. Eu sei que não é fácil administrar. Às vezes ele pensou que fosse fácil, mas não é. Mas tem coisas que a gente precisa parar e refletir. Até onde vai impactar na vida do ser humano, na vida do pobre, algumas decisões. Então seria importante que revesse, eu até não sei se vale, mas os 2 colegas que têm acesso a ele, que conversassem, que repensassem essas coisas. Não posso dizer diretamente da administração, porque não tenho acesso, mas tem umas decisões muito radicais aí e que não está bem. Existe uma outra situação que eu vou procurar saber também, que pode estar gerando uma irregularidade. Os veículos que rodam para os PSFs, eles têm um contrato até 31 de dezembro, que roda com os médicos. E esses carros foram dispensados. E esse contrato, como é que vai ficar? A empresa vai repassar para a prefeitura? Como é que vai ser isso? Então, isso a gente vai precisar saber o que é que vai acontecer. Porque quando existe um contrato, não pode ser reincidido. E se puder, deve ter alguma cláusula que gere multa ou algum ônus àquele que rompeu o contrato. Então, tem algumas situações que realmente precisam ser investigadas e observadas. E isso é o dever do vereador, seja ele de oposição ou situação ou coluna do meio, não seja como qualquer um queira se portar. Eu acho que o termo oposição às vezes gera um desconforto entre as pessoas da gestão, mas não é isso. Seria o dever de todo vereador fiscalizar e defender o povo, porque daqui a menos de 2 anos vai estar cada um na casa do povo pedindo voto. E aí pode ouvir muita coisa. Então, assim, o vereador ele precisa tentar sempre ajudar o povo. Precisa sempre estar aqui representando os interesses do povo, a vontade do povo. E quando ele fica calado diante da situação, diante do sofrimento do povo, ele está sendo omisso, ele não está cumprindo com o dever dele. Então, é importante que cada um dos senhores aqui tenham essa consciência que o povo está mais esclarecido, o povo está mais ciente dos seus direitos e dos seus deveres. Então, que cada vereador tenha consciência das suas ações aqui nesta casa, porque o povo vai cobrar depois. Então, não quero aqui
em hipótese alguma, desmerecer a gestão. Se acha que tem que conter gastos, que contenha, mas é preciso ver onde é que vai atingir essa contenção de gastos. E tem coisa como área de saúde, essa questão de água, são coisas muito sérias que envolvem a vida pessoal do povo. No mais, eu agradeço a todos a atenção e depois a gente volta a se pronunciar. Verusca. Senhor presidente, colegas vereadores, plateia presente, ex-vereador Roque Roberto, boa noite. Colega vereador Walter, hoje eu vim também para falar desse problema, porque hoje ao amanhecer na minha casa, já pela manhã, 6h30 da manhã, já tinha uma pessoa em casa esperando eu acordar para me pedir um caminhão de água. A situação, colega presidente, é difícil, precisa ser revista. O que está acontecendo, eu não sei informar. Só hoje foram 5 pedidos de água. E o que mais revolta o povo é que tem um caminhão parado lá no setor. Está lá parado. Mas, infelizmente, não está rodando, não sei a causa. E uma mulher até chegou para mim hoje e falou assim, está na hora da gente fazer um quebra-quebra na prefeitura. Eu não votei aqui, eu não sou daqui, mas agora eu já voto no município e não vou dar meu voto perdido, porque a minha família ajudou a gestão que está aí, ajudou inclusive até você também, Verusca, e está na hora de você fazer alguma coisa. Infelizmente, a gente fica de mãos atadas em ver a situação. 10 horas da manhã, chegou uma mãe para mim e falou, Verusca, por favor, providencie um carro de água para mim, porque não tem um pingo de água para mim. Essa mulher mora lá nos Caboclos. Diz, infelizmente, os meus filhos não vão poder vir à escola porque não tem água para tomar banho. Então, são coisas que, assim, tem que ter contenção de gastos, tem. Agora, tem áreas que a gente vê pessoas que não estão fazendo nada e estão recebendo salário. Tem que rever isso, colega. Tem que dar uma olhada na área da educação, que tem funcionário demais, na área da saúde, que tem funcionário demais. Eu falo isso porque eu tenho conhecimento, sei que tem funcionário sentado o dia todo sem fazer nada, e está tirando de uma área que a gente vê que não tem condições de tirar, gente. Água é vida. Como é que fica, né? Eu, quando eu vi a chuva, formando a chuva de manhã que estava formando o setor, eu confesso a vocês, eu pedi a Deus, Deus, manda essa chuva para parar esse sofrimento, porque vocês conhecem a região dos Caboclos lá, vocês sabem que é difícil. A região do Junco de Zito é difícil, sem água. A região de Malhadinha, subindo boa parte, é difícil sem água. E pode faltar, como diz a mulher, falta comida dentro de casa, a gente dá um jeitinho, aguenta até um dia de fome, mas um dia de sede ninguém aguenta. Outra situação, o colega vereador Isaías e o colega Robson, que tem mais facilidade de entrar em contato com a gestão, pedi que reveja a situação dos carros de emergência, porque nós estamos num povoado grande, que, como o colega Emerson acabou de falar, e a situação é difícil. O pessoal não tem carro para fazer viagem, é a mesma palavra que ele falou aqui agora, é só se for um caso de morte, quer dizer, é difícil porque a gente vê as pessoas que não têm dinheiro para fretar um carro de R$45 do setor até aqui. Se ele freta um carro por R$45 para vir até o hospital, como é que ele compra o remédio? Como é que ele faz o exame? Então, são situações, colegas vereadores, que precisam ser revistas, precisam ser sentado com a gestão. Vamos cortar gastos de outras áreas, que a gente sabe que tem áreas aí que está, né? E vamos deixar saúde e água, porque é a coisa mais difícil que a gente tem. Porque, às vezes, eu vejo tanta preocupação na parte da educação. Sim, nós temos que nos preocupar com a parte da educação. Mas educação sem saúde, eu acho que é meio difícil, né? E a situação lá é difícil. Se vocês não estiverem acreditando, podem uma hora pegar e ir até o setor, fazer uma pesquisa para ver como está o setor. Não fala, Isaías, outro assunto. É só sobre esses carros da saúde, que tirasse, mas deixasse pelo menos um para dar assistência a Robson, porque semana passada a mulher deu uma facada no marido lá no pescoço, lá, e 3 horas da manhã, e infelizmente não tinha um carro para dar socorro. Aí manhã falou assim, espere um pouquinho, mas não estava sangrando, mas manhã conseguiu conter esse sangramento. E a médica, quando veio chegar, já era às 9 horas, então teve que esperar. A família não tem condições financeiras, não tem dinheiro mesmo, porque a pessoa só procura o carro da saúde, as pessoas que não têm condições, porque quem tem condições jamais vai se humilhar, pedir um carro para vir até o fulano.
Então, colegas, peço que revejam, porque ainda tem muito tempo, ainda tem novembro todo, tem dezembro todo, tem janeiro todo, e dizem que as promessas é para fevereiro. Imagine se o pessoal vai aguentar até fevereiro, né, Robson? É difícil, colega. Você sabe, você conhece, nós somos pobres também, somos da zona rural, a gente conhece a situação do pessoal da zona rural, às vezes as pessoas falam, ela só cobra mais para a zona rural, mas é porque eu tenho orgulho de ser da zona rural e conheço a necessidade de nós, pessoas da zona rural. Colega, existe outra situação, que existe um projeto de lei aqui nessa casa, onde a prefeitura é autorizada a usar as máquinas para limpar tanques e aguadas. E, ultimamente, teve uma reunião recentemente no Pombal, dizer o nome do local, e o pessoal pediu para limpar a aguada, e o gestor disse que a associação, o povo, tinha que pagar o óleo das máquinas. E assim foi feito. E até o caminhão que levou o trator teve que a comunidade pagar, segundo informações de populares. Então, existe um projeto de lei aprovado nesta casa, projeto do ilustríssimo ex-vereador Ronaldo Baixão, e nessa condição que está acontecendo, isso fere o projeto, né? Então, eu não sei até onde pode se ter por certeza uma situação dessa, mas nós estamos chegando nos extremos muito graves, e assim, eu respeito a situação de cada um, mas como vereador eu tenho que fazer a minha parte, que é cobrar, fiscalizar e denunciar se for o caso. E se existe o projeto, mesmo que não fosse com tanta intensidade, que não fizesse em tanques ou aguadas particulares, mas que escolhesse as aguadas públicas para ir trabalhando da forma que pudesse, isso não iria trazer complicação nenhuma para a gestão. Agora, pedir que a população coloque o óleo, isso eu acho vergonhoso. Me desculpe a ausência do gestor, mas, sinceramente, ninguém merece chegar a esse ponto, não. Existe também outra situação, que lá na região do Olhos d'Água, o colega Emerson, Olhos d'Água não, do Calumbi, Emerson sabe, tem um poço lá, artesiano lá, que a vazão é boa de água e tudo, mas infelizmente está lá parado, o pessoal preocupado porque as chuvas de lá não foram... Nós tivemos boas chuvas lá no setor Junco, Roça de Baixo. Já essas regiões não tiveram essas chuvas. Até deixa a preocupação também que os caminhões que estavam pegando a água do riachinho. Aquela comunidade já é tão carente, e ainda a água, aquele tanque de... Quem conhece um chamado açude de Neus, eu passei lá sábado, já secou e apanharam a água toda. Então precisa que essas bombas, esses poços estejam funcionando para que pegue a água de lá, porque deixa essas barragens pequenas para o povo da comunidade, porque é difícil, a situação é difícil lá. Porque você, acho que nem todo mundo conhece, mas a distância, né, Emerson? Pode falar, colega. Não contando também que tem aquele açude lá nos Caboclos, próximo à roça de Tio Zelito, que está lá desativado por falta de uma limpeza, de ampliar o açude, que tem uma capacidade ótima de água. Mas não, está aí as máquinas paradas, que nem o colega citou. Era 3 horas de máquina para cada dono de terra, tinha direito, mas infelizmente está dessa forma, né? Então, meu pedido hoje é um pedido ao nobre vereador e presidente hoje interino da Câmara, que é o Isaías, que leve essa mensagem até o gestor Isaías, que, pelo amor de Deus, ele lembre que nós andamos nas regiões, nós andamos no município, a nossa promessa era outra, e que cumpra a promessa que foi feita na campanha. Meu muito obrigada. Oi. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da tribuna? Vereador Robson. Senhor presidente, vereador Isaías, primeira secretária, vereadora Verusca, vereador Igor, senhores vereadores, comunidade aqui presente, ex-vereador Roque Roberto, minha mãe que está aqui presente. Boa noite a todos e a todas. Queria inicialmente também expressar o meu sentimento de sensibilidade com relação à situação de seca que o município vem passando. Dizer que
de fato, o prefeito, a gestão precisa ir a Salvador, precisa decretar um estado de emergência no município e buscar, junto ao governo do estado, ajuda urgentemente, vereador Isaías, para ajudar a solucionar essa problemática que é de convivência com a seca. Queria dizer que eu tenho conhecimento dessa lei que diz que cada agricultor ele tem direito a 2 horas de limpeza de seus pequenos tanques. Tenho conhecimento disso, é uma lei, mas tem uma questão aqui que tem que ponderar, que é dizer o seguinte: nós tínhamos 2 opções, ou fazer a limpeza dos pequenos tanques, que era dos agricultores, ou fazer a limpeza das grandes barragens. 2 questões, as 2 importantes. Todas as 2 importantes e todas as 2 necessárias. Então a gestão fez a opção em fazer a limpeza das grandes barragens. Como qualquer vereador pode percorrer o município aí e ver o trabalho bonito que foi feito nas principais barragens do município. Eu quero propor, senhor presidente, que essa casa encaminhe um pedido de providência ao prefeito, até sugerindo que possa buscar ajuda junto ao governo do estado, urgentemente. Queria dizer que eu encaminhei, antes de falar do pedido de providência, eu queria dizer da política pública que está sendo desenvolvida no município e que vai nos ajudar muito a resolver essa problemática com a água, a questão de convivência com a seca, que graças a Deus, nós estamos conseguindo colocar o máximo de água encanada nesse município. Nós acabamos de ter a graça de ter a comunidade do Zé Valério, Peões e 3 Estradas, que foi contemplada com a água encanada. Então já vai ajudar e muito aquele povo, aquela região, e tanto as pessoas da comunidade quanto a gestão terão um pouco mais de tranquilidade para trabalhar, porque não pensem que é tranquilo para o prefeito, é tranquilo para a gestão ver o problema e não conseguir solucionar. Nós temos aqui o orçamento que está em tramitação nessa casa e é uma oportunidade que a gente tem de revisar esse orçamento, vereador Walter, e fazer as nossas emendas, ver onde é que tem recurso um pouquinho a mais, a gente puxar um pouquinho para outras áreas que precisam, porque, por exemplo, na questão da saúde, hoje, eu vejo alguns vereadores que falam aqui de forma muito irresponsável, dizendo, tem dinheiro, mas não fala, não chega aqui e diz assim, olha, tem dinheiro, mas também saiu isso aqui. Porque hoje o município se gasta como nunca se gastou em saúde. São 600 mil reais que se gasta no total em saúde. Quando se junta folha de pagamento, médicos, manutenção de PSFs, farmácia básica, está em torno de 600 mil reais e cada um aqui pode comprovar o que eu estou dizendo. Porque quando eu venho dizer isso aqui, eu procuro saber primeiro. Pedir uma parte, só para complementar a sua fala, porque se você pegar as contas anteriores do ex-gestor, e até dos ex-gestores também, está lá a porcentagem que se gasta. Sempre se gastou menos de 20%. E o prefeito vem gastando mais de 20%. Então, vem se investindo sim em saúde. Agora também é preciso rever também se esses gastos estão sendo bem aplicados.
Com essa fala que eu digo aqui do gasto de saúde, eu não quero dizer que não tenha que se ter uma atenção especial com a questão dos carros, dos PSFs. Acredito sim que é preciso apertar de um lado para cumprir pelo menos as questões de urgência e emergência, que são as questões, vereadora Verusca, mais emblemáticas que a gente enfrenta no município. Dizer que fiz um pedido de providência em relação ao projeto da construção, da pavimentação do tanque de pedras, porque percebi, analisando o projeto, que tem uma falha ali com uma rua, né, que está grifado, e é importante que a secretária possa sentar com a engenheira do município para revisar o projeto, para que não fique faltando, vereador Walter, nenhuma rua sem ser contemplada. Então, que essa casa possa encaminhar esse pedido de providência para a prefeitura. Uma outra questão, muito já batida nessa tribuna, até muitas vezes eu presenciei o vereador Roque Roberto falando sobre a memória da cidade de Teofilândia, no sentido de preservar o tanque de pedras. A nossa história vem sendo perdida porque, infelizmente, os gestores que passaram por aqui não tiveram o cuidado de valorizar e respeitar também, porque para mim também é uma falta de respeito com o tanque de pedras. Porque acho que esses gestores não tinham conhecimento histórico do que representa o tanque de pedras para a cidade de Teofilândia. A história é memória, e memória é história. A gente não pode deixar que a história morra. Porque imagine, daqui a 5, 10 anos, né? Será que essa criança que está aqui, Mateus, se não preservar a memória do tanque de pedras, terá o conhecimento no futuro? E outras crianças também? E é importante a gente garantir e preservar, né, a história da nossa cidade. E está lá, eu estive visitando o tanque de pedras, fiquei, Roquinho, bastante preocupado, porque a situação é precária. Foi feita uma limpeza lá, mas é preciso que seja elaborado um projeto de lei, que a gente possa ir a Salvador, né, seja onde for, Brasília, para a gente tentar preservar e tornar aquele espaço um espaço turístico, um espaço familiar, onde possamos visitar em um dia de domingo, onde possamos revisitar a história, para que ela não seja esquecida. Para respeitar o tempo, eu queria agradecer e parabenizar todas as pessoas que estão aqui, as lideranças comunitárias que estão aqui nessa noite, e dizer o seguinte, que fazer política para mim tem sido uma prática de muita responsabilidade, no sentido de fazer com que as pessoas voltem a ter encantamento pela política. Porque hoje no Brasil, saiu uma pesquisa recente que apenas 10% da população brasileira acreditam nos políticos. E isso é um dado bastante preocupante, em um momento em que o mundo todo está crescendo, em um momento em que o Brasil está caminhando, né? Saiu também um documento da ONU, tirando o Brasil do mapa da pobreza. É real que o Brasil está crescendo, está desenvolvendo, mas nós estamos ainda com um povo que não acredita na classe política. Isso tem dois fatores para mim que eu considero, né? Que é a questão da promessa e da mentira. Eu acho que a gente precisa acabar de vez com essa praga da promessa e da mentira. Estou dizendo isso porque tem chegado alguns comentários até a mim
E eu não vou tolerar mais esse tipo de comentário. Para mim, eu vou levar essas pessoas, a partir de agora, vão ter que responder na justiça. Fazer como o companheiro Dai fez, aqui junto com sua esposa, que processou um vereador dessa casa, e com muita razão, Dai, eu acho que o senhor fez o correto, esse tipo de pessoa tem que responder na justiça, tem que pagar a indenização e tem que responder processo sim. Porque muitos se criticam aqui, porque o vereador Robson anda pelas comunidades. Já ouvi vários comentários aqui criticando, né? Ah, porque vão para a comunidade falar isso e aquilo. Quando eu vou para a comunidade, eu vou fazer o meu papel como vereador de perceber como está uma estrada, perceber como está um poste que está com a luz queimada, perceber como estão as pessoas, quais os problemas que essas pessoas estão vivenciando. E aí, ninguém pode chegar aqui, porque se vier, está mentindo. Pode chegar aqui e dizer, vereador Robson, você falou de vereador A, vereador B ou vereador C. As pessoas me perguntam, como está a Câmara? E eu digo, olha, é importante que vocês vão à Câmara e vejam como está o papel de cada vereador. E já disse muitas vezes, o prefeito Adriano hoje tem do lado dele, da base do governo dele, 2 vereadores. E isso eu não tenho medo de dizer, porque isso é uma verdade. Quem são os vereadores da base do governo hoje? Vereador Robson, vereador Isaías. Não é nenhuma mentira. Agora nunca, jamais sair aqui falando, vereador A fez isso, vereador você, vereador B. Excelência, eu pedi só para ser um pouquinho mais breve para a gente seguir. Queria finalizar porque uma pessoa da comunidade do Barreiro me procurou, falando de um vereador daqui de Teofilândia, que fez um comentário maldoso, falando de mim, falando do prefeito Adriano, denegrindo a minha imagem, colocando a minha moral em jogo, em questão, e eu não vou tolerar mais isso. Isso foi na comunidade do Barreiro, que esse vereador falou. Então, eu quero avisar, que já deixei essas pessoas de sobreaviso, que na primeira oportunidade que tiver, essa pessoa já disse, eu vou pro fórum e provo na cara desse vereador. Vamos fazer política com mais respeito, com mais responsabilidade, um debate político decente, tentando fazer com que as pessoas possam acreditar na gente, trazendo projetos, indo ao governo do estado, cobrando, buscando. Não ficar falando do vereador Robson por aí. Por que será que eu incomodo tanto? Então eu queria finalizar por aqui, deixando esse recado direto, porque eu não tenho necessidade de falar pelas costas. Quando eu tenho que falar, eu falo na frente. Meu muito obrigado. Convido a vereadora Verusca a assumir a presidência e convido o terceiro secretário a assumir aqui a mesa também. Oi, senhora presidente, demais vereadores, plateia aqui presente, público, meu boa noite. Eu, terça-feira passada, não registrei aqui nessa casa, mas hoje vou registrar o meu pesar, porque Teofilândia perdeu no dia da eleição uma pessoa muito irreverente do nosso município. Então gostaria de registrar aqui, com muito pesar, a morte da popular fiscal. E Teofilândia, quem compõe o povo de Teofilândia, também são as autoridades, mas principalmente pessoas irreverentes. E Teofilândia tem pessoas assim de sobra. Eu acho que Teofilândia perdeu muito com a morte de fiscal. Uma pessoa que levava, vereador Robson, a alegria ao nosso povo, uma pessoa muito simples, muito popular. E com certeza a comunidade de Araçás deve estar muito triste
por isso. Assim como também nós temos outras pessoas que marcam esse município, né? Temos outras pessoas irreverentes, como o Duí, Duan, né? Que são pessoas do povo. Então, registro aqui nos anais dessa casa, que é um poder constituído, e muitas vezes, por ser um poder constituído, às vezes a gente só registra o pesar das famílias nobres e tradicionais do município. Então, registro aqui com muito pesar a morte de fiscal, com muita tristeza. Sobre a situação da seca no município, vereador Walter, recebi diversas ligações de pessoas da comunidade cobrando água, cobrando mais carro-pipa para abastecer. Não participei de reunião alguma que diz respeito à questão de cortes. Vi alguns e ouvi, né, alguns comentários sobre que isso iria acontecer e só esperei. Acredito que concordo com aquilo que a nobre colega Verusca colocou aqui. É preciso fazer cortes, e o nobre colega Valdo colocou aqui. É preciso conter despesas. Concordo que é preciso. É tanto que o governo do estado vem fazendo isso, em virtude da crise mundial, que ainda afeta os países. O governo federal fechou as suas contas com mais de um déficit de 125 bilhões, e inclusive vai ter que se fazer uma mudança no orçamento por causa desse déficit. Mas que se corte realmente onde se deve cortar, e que se tenha critério para cortar. Liguei hoje para o secretário Sérgio, secretário da Agricultura, já comentei aqui para os senhores vereadores, para que se tenha um número, inclusive o vereador Igor já pediu a relação, não sei se já chegou, vereador, dos cargos comissionados, cargo de confiança, para que situações como essa, quando aconteçam, que a gente como vereador, né, tenha, né, essa abertura de estar se comunicando com as pessoas da gestão, até mesmo para cobrar. E pedir ao secretário Sérgio que aumentasse a quantidade de carro-pipa, né, realmente, vereador Valdo, ele me confirmou que só estava rodando o PAC, o caminhão do PAC. Pedi a ele que ampliasse para a noite, para que se rodasse à noite, se possível dobrasse, colocasse mais pessoas para trabalhar. E também pedi, nobre colega Verusca, que o caminhão do setor voltasse, né, a rodar. Ele me informou que teve uma conversa com a secretária Vitória, e eu não consegui entender bem, e irei procurá-la depois, para realmente saber o que está acontecendo, que ela argumentou que estava sem dotação orçamentária para comprovar a despesa de combustível que será colocado nesses caminhões, e que precisava sentar com Paula, da contabilidade, para tentar resolver essa problemática. Inclusive, eu até questionei o secretário, mas a casa, gostaria de registrar aqui, que não foi apenas os 9 vereadores que deram os 40%, o vereador Robson também votou a favor e eu votei a favor. A casa deu 40% de suplementação. Então, não entendi muito bem, vou procurar para saber realmente o que está acontecendo, por que não tem mais dotação, no sentido de combustível para liberar, para os caminhões rodar. O prefeito, gostaria aqui até de avisar aos senhores vereadores, a plateia aqui presente, se encontra em Brasília, tentando solucionar problemas do município. Sérgio já está providenciando baixar um decreto de emergência de seca, tentar regularizar, vereador Walter, a situação da defesa civil do município, porque uma das coisas que impede o município de pedir mais carro-pipa para o Exército é justamente essa situação. O município não tem uma defesa civil constituída. Inclusive, eu não sei nem por quê. Porque eu lembro que na gestão do prefeito anterior, passou um projeto aqui nessa casa que instituía Lucas como uma das pessoas responsáveis pela defesa civil no município. E depois o secretário Sérgio me informou que estava providenciando toda a papelada e disse que já tem boa coisa adiantado para tentar dar entrada no Exército, para que realmente mais carro-pipa venham para o município. Vejo aqui realmente diversas cobranças, nós temos que cobrar. Vejo que a gente tem que dar o prazo, senhores vereadores, ao prefeito, até porque
ele está fora do município para resolver o problema, principalmente daqui da BR, da 116, do projeto, que lá no projeto terá que se fazer, ir lá no Barreiro e voltar para cá para se fazer o contorno pela cidade, porque vai ser construído corredores de concreto, vai ser colocada uma passarela. Então o prefeito foi lá justamente, além de tentar buscar mais coisa para a Teofilândia, para tentar no DENIT modificar, fazer com que o DENIT modifique, para que fique ali o contorno próximo da Maricota, para que realmente não tenha que se ir no Barreiro para voltar a entrar na cidade novamente. Então dá esse tempo. Sou a favor que a casa se manifeste na próxima semana nesse sentido, da questão dos carros-pipa, de mais água para o povo, e que se tenha mais um planejamento, porque como a gente sabe, o problema da seca no Nordeste, no semiárido, é uma questão política. Acredito eu que isso vem acontecendo porque, na verdade, apesar dos esforços do governador Wagner de levar água para as comunidades, houve um descaso muito grande em relação a se fazer apenas a política do carro-pipa, entendeu? Que é importante fazer nesses momentos de emergência, mas que é preciso criar estruturas para que venham realmente a se efetivar a convivência, na verdade não é nem combate, com o semiárido. Acredito que nesse sentido a gestão vem tomando posições. Infelizmente, vereador Valdo, a burocracia do Estado é muito grande. Conseguimos aí já 9 barragens construídas no município. Acredito que quando a chuva cair, vai se dar uma aliviada muito boa nessa situação das secas, porque essas barragens vão encher. Como o vereador Robson colocou aqui, foi dado prioridade às grandes barragens do município. Nós limpamos a barragem do Pé de Serra, limpamos a barragem do Mirante, limpamos a barragem do Capitão. Foi feita uma ampliação com o trator do Cocinzal na barragem do Baixão. Lá no Pombal, existiu sim essa parceria entre a prefeitura e a comunidade, até porque eu não vejo nada demais nisso, porque até mesmo o governo federal, o governo estadual, faz parceria pública-privada. Então a gente tem que chamar a sociedade para o debate, até porque, do jeito que as prefeituras andam, em termos de recurso, todo prefeito que entrar no município, se a gente não melhorar a arrecadação, vai passar por situações igual essa e a população vai sofrer. Gostaria de destacar aqui, temos que cobrar sim. Diversas cobranças vêm sendo feitas nesse sentido, mas que a gente dê a resposta no Código Tributário dessa casa, que a gente dê a resposta no orçamento dessa casa, porque a gente sabe que o Código Tributário anterior está muito defasado. A gente precisa regularizar algumas taxas. Eu às vezes vejo e escuto o discurso de diversos partidos na televisão, que vai baixar imposto, que vai reduzir imposto, que vai cortar, porque o brasileiro paga muito imposto. Concordo plenamente. O que existe no país é o seguinte: é uma desigualdade. O pobre paga mais e o rico paga menos. Então a gente precisa assim fazer uma reforma tributária. Nessa casa, o código, a gente precisa assim ver essa questão do código. Precisamos ver a taxa de iluminação pública, porque já tem muito tempo que a taxa de iluminação pública não é reavaliada. Alô. Porque a prefeitura hoje, segundo informações que eu tenho, gasta entra 12 mil de taxa de iluminação pública e a prefeitura gasta 28 mil reais. Então a gente tem que rever essa situação. Vou conceder a parte aqui ao novo colega e vou pedir ao vereador para olhar o tempo aqui para eu não me exceder na minha fala. Concedo uma parte. Primeiro dizer que eu estou preocupado com relação ao Código Tributário do município. Esse código já está há 1 ano, completando agora em dezembro, não é isso, secretário? 1 ano. E nós precisamos revisitar esse código. Revisitar no sentido de estudar ele mais, vereadora Verusca, presidente, no momento. Porque também tem questões ali que nessa revisita tem taxas que precisarão ser baixadas, né, para que a população não venha a também sofrer, né, o peso, né, no bolso.
Então eu penso que é importante a gente colocar, né, pedir à mesa da casa que possa colocar trazer essa discussão, né, à tona, para ver se há possibilidade de votarmos esse plano tributário para 2015. Porque se não for votado até o dia 15 de dezembro, já era. Só vai entrar em pauta ano que vem para valer em 2016. Com isso, o município perde. E perde muito na arrecadação. E para finalizar, dizer o seguinte: eu estive conversando com a secretária da promotora, a senhora Simone, para ver a questão das escrituras públicas daqui, das casas e comércio de Teofilândia. Porque são muitas casas e terrenos que não têm escritura pública. Então, tem uma experiência aqui já em Barrocas, né, que deu certo. O vereador Isaías também visitou Barrocas para conhecer um pouco da experiência. E eu acredito que a gente precisa agora dar as mãos, todos, esquecer aqui a sigla de PT, de PMDB, de PHS, e dar as mãos aqui em prol de Teofilândia. Porque o momento agora é importante. Código tributário e a questão da escritura pública. Como vai valorizar um terreno? Como vai valorizar uma casa que hoje só tem recibo? Então eu queria que a gente pudesse somar forças nesse sentido. Obrigado. Então, nesse sentido da questão da seca, vou procurar as pessoas responsáveis essa semana para ver como vai ser o mandamento. E se a gestão não se manifestar na próxima semana, nós vereadores vamos tentar convocar aqui alguns secretários, sou a favor, o Sérgio, secretário da Agricultura, o Vitória, secretário de Infraestrutura. Mas destacar também que a responsabilidade da água no município é do governo do estado. A prefeitura, sempre, todos os prefeitos, ofereceram esse serviço de carro-pipa. Mas a responsabilidade, a Constituição diz isso. Foi tanto que a presidente Dilma disse para o presidenciável Aécio Neves que a responsabilidade de São Paulo faltar água era do PSDB, que não pediu ajuda ao governo federal. Que não pediu. Então, que a gente precisa também cobrar das pessoas que têm competência sobre isso. Para finalizar minha fala, vou lembrar aqui novamente, porque eu acredito que está ficando um pouquinho disperso, até pela questão do fim do ano, vereador Igor, a articulação que nós temos que fazer no sentido de trazer os deputados que foram eleitos e que foram votados aqui em Teofilândia para essa casa, para a gente discutir a situação de saúde em Teofilândia, discutir a situação de saúde no território do Cinzal. Porque não adianta a gente querer vir para cá, e eu já percebi que se o governo do estado, vereador Walter, se o governo federal, que é quem mais arrecada, não tomar pé da situação, todo prefeito vai sofrer com isso. Vai ficar lá, vai cair de moto, vai ter acidente, vai ter furada de faca, vai ter tiro, e o cara vai ficar lá 8 dias, 4 dias, e a família batendo na nossa porta, e a gente sofrendo, tentando ligar para o deputado para ver se consegue a vaga, tirando uma vaga de uma pessoa talvez que esteja lá para entrar, e que muitas vezes vai morrer, porque a gente usou da influência política para isso. Então a gente precisa realmente tentar ver e articular, né, essa reunião, essa audiência pública. Eu sugiro, vereador Robson, que seja uma audiência pública, que a comunidade seja convocada para a gente discutir. Já entrei em contato, vereador Walter, com o pessoal da SERIM, que é a Secretaria de Relações Institucionais do Governo do Estado, para a gente trazer uma pessoa da CESAB, Secretaria do Estado, de Saúde do Estado, para vir falar sobre a situação da regulação e o porquê, né, dessa demora de transferir, né, esses pacientes que estão em casos graves nesse município. Agradecer ao secretário pela tolerância, né, e a todos. Irei me pronunciar na ordem do dia. Muito obrigado. Convido o vereador Isaías para exercer seu cargo. Oi, vereador Igor vai fazer uso da tribuna.
Senhor presidente, senhora secretária, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes aqui nessa noite, em especial minha mãe, me dirijo a essa noite à tribuna dessa casa, iniciando, agradecendo a Deus por mais um dia de vida, estar aqui. E vou iniciar minha fala aqui com algumas frases que tirei de algumas coisas que escuto e que leio do dia a dia. Tem um refrão de uma música que diz que da vida não levo nada. Na vida não sou ninguém. É só fechar os olhos. Ninguém é ninguém. O que é que eu faço? O que é que eu faço para agradar o mundo? O que é que eu faço para agradar o mundo? E essas frases me chamam muita atenção. É rotineiro no mundo de hoje, guerra. É rotineiro, ambição pelo poder, o anseio do poder pelo poder, o anseio de ter, para deixar e se perpetuar. E fica esse ensinamento: no dia que se fechar os olhos, ninguém é ninguém. O pobre terá o mesmo destino do rico. O rico terá o mesmo destino do pobre. No próximo sábado, o Brasil comemora o 15 de novembro, a proclamação da República. Que lá, desde do Marechal Deodoro da Fonseca até os dias de hoje, se passaram por esse país vários presidentes. E essa mesma república, a cada dia que passa, se sobressai. Lia o projeto, um projeto muito corajoso em épocas tão difíceis de Getúlio Vargas, como essa atual lei previdenciária, vários direitos da CLT, vários direitos trabalhistas surgiram ali no período de Getúlio. Via também Juscelino com seu jeito empreendedor e de desenvolvimento. Sonhou em construir uma capital no país e fez Brasília. E daí vieram vários e vários presidentes. E o país vai comemorar mais um 15 de novembro. A luta vai continuar. O processo democrático está aí, prestes a ter várias mudanças, prestes a ter reforma política. Falaram de reforma política lembrando de Ulisses Guimarães. Então é como disse aqui o vereador Robson, a história. Triste daquele que não valorize a sua história. E é a nossa história, a nossa identidade. Seja ele nordestino, do sul, do sudeste,
de onde pertencer, tem a sua história gravada. Recebemos aqui o orçamento na última semana, onde a gestão manda alçada aqui uma previsão de 47 milhões 157 mil e 675 reais. Está aí, nós temos até o final de dezembro para votar, senão não saímos em recesso, e se até o dia 31 de dezembro desse ano não for votado, o próximo ano o prefeito só poderá gastar 1/12 daquilo que os cofres públicos detêm. É interessante, tudo aquilo que está aqui dentro desse orçamento vem do PPA, vem da LDO, e fica o espaço para os senhores vereadores e a comunidade que queira colocar emendas. Porque nada daquilo que não esteja aqui não pode ser feito. Essa previsão é uma previsão supérflua. Pode arrecadar e pode não arrecadar. É um valor alto, mas, dita de regra, a maioria das contabilidades, eu falava nesse instante com Isaías, fazem assim, não é só Teofilândia. Ninguém mais faz para menos, faz para... É uma questão contábil. Fica aí, senhores vereadores, as comissões, para nós estarmos nos reunirmos para pontuarmos algumas questões do orçamento. Se debater saúde, falar o que se gastou, o que não gastou na saúde. Eu vou dar um testemunho aqui, vereador Isaías, e de tudo que foi dito com relação à atual gestão, eu acho que já vão completar agora 2 anos de gestão. Fica aí como uma ideia. A maioria dos vereadores fazem cobrança, ponderam, questionam a gestão. A nossa lei orgânica fala que o gestor pode ser convidado. Que se faça um convite ao gestor, que é muito bom que essas cobranças sejam feitas olho no olho, porque hoje quem detém do ordenamento atual, o atual gestor, quem responde pelo município é o professor Adriano. Então que se faça um convite ao professor Adriano, que dê o espaço para que ele venha a ter esse encontro, e que está passando da hora. Vamos contar quantas vezes o nosso prefeito veio aqui a essa casa, e que a casa está aberta. Eu acho que tem as explicações, e pessoa melhor do que qualquer um, é um convite ao prefeito estar aqui nessa casa, falando da atual situação que está passando o nosso município. E o que ele pensa, o que é que está sendo feito pela gestão. E aberto para os vereadores. Fica aí uma sugestão minha, que eu acho que é mais valioso do que a gente mexer com muita gente, mexer com A, B ou C. Vamos, ao invés de falar com o santo, falar diretamente com Deus. Cedido, vereador. Inclusive, eu sou totalmente a favor. E irei assinar o ofício. Até porque eu entendo que é uma questão histórica. Acredito que, não me recordo eu, se tiver alguém mais aí que conheça da política de Teofilândia e pode refrescar aqui minha memória, nunca um prefeito veio aqui nessa casa para prestar esclarecimentos em relação à sua gestão. Lembro, me recordo que para suas contas, que é diferente. Para defender as contas, sim. Mas para falar de problemas da gestão,
né, problemas de água que a gente colocou aqui, né, problemas de saúde e outros problemas mais. Acredito que, não me recordo, o Roque está ali, ele fez até uma cara assim meio... Pode até me recordar, vereador Roque, porque eu sei que Vossa Excelência teve 5 mandatos, mas eu não me recordo, até porque eu sou mais novo do que Vossa Excelência. Muito obrigado. Por um exemplo, a gestão passada, o ex-prefeito Técio era muito frequentador aqui dessa casa. Havia a maior parte da situação, mas, se eu não me engano, no princípio, esse Reinaldo Mairoc convocaram e ele veio. Eu acho até porque é correto, é o espaço. É o espaço. Os vereadores terão o espaço e o próprio prefeito. Com relação à saúde, eu venho acompanhando e o investimento vem sendo feito, o investimento na área da saúde, e vem a questão, esse recurso, porque tem coisinhas que é gasto, que surte efeito perante as pessoas que vão ser atendidas. E tem outras coisas que vão ser gastas que não surtem efeito. Eu vou dar um exemplo aqui a vocês. Isso aí eu dou um testemunho. Na gestão passada, lembro-me bem, por várias vezes, tinha-se uma despesa mensal nesses laboratórios, entre o Dr. Daniel, o laboratório ali do LACEN, e essas clínicas de exames laboratoriais, ultrassons e outras coisas, demanda do hospital, e as pessoas paravam os vereadores na rua, ou os vereadores se dirigiam à prefeitura ou à secretária, ou o próprio vereador assinava por trás e ia para esses laboratórios. Em torno de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, era pago mensalmente. Então, era um recurso bem gasto. Outra coisa, os donos de carro que levavam as pessoas para os hospitais, poderia ele ser quem for. Eu não sei como é que esse Valdo fazia o controle, porque o médico carimbava, assinava e carimbava, e eles tinham, aqueles que rodavam direto, tinham uma planilha, e nunca recebiam uma queixa de uma pessoa que faltou uma assistência. Em todo local, em cada ponto desse município, tinha um carro rodando. Olha, tal hora da noite adoeceu, procure fulano de tal. Então, é mais uma coisinha que viabiliza, surte efeito. Surte efeito. Outra coisa. Colega, só para ressaltar uma situação que acontecia, que era tão engraçada, que diversas pessoas, diversos donos de carro, aconteceu fatos assim, que levava alguém da sua família para o hospital, para uma emergência, e lá pedia autorização ao médico, o médico dava e recebia viagem. Outra questão, cirurgias. Hoje, nós temos ali Serrinha. Se você vai para o Geral, para o Santana, para o Semes, as pessoas que quiserem fazer cirurgia, o parto, cesariana, tem que pagar. O Geral, e se eu falar aqui como era que era feito, aqui um dos mais frequentadores e que ia muito, eu em algumas amizades que eu tenho dentro do Geral, o vereador Abel, cirurgia de 300, de 400, de 500, de 600, de 700, de 800, de 900, eram feitos lá no Geral, e a prefeitura tinha uma parceria na época, e o povo não pagava. Hoje, se você se dirige
a esses hospitais, ou você paga, consegue um desconto lá com alguma amizade, ou não consegue. Ou não consegue. O vereador de Barrocas, o irmão do secretário de saúde, é bom vocês estarem até conversando, me falava de uma parceria que tinha com o Hospital Geral, a do Dr. Ferreirinha, do município pagar uma taxa e ter uma cota por mês de cirurgias. Um dia desse, eu não sei se parou pessoas aqui, o vereador João Carlos, o nosso presidente Carlinhos Dãozinho, levando pessoas para Antas. Olha onde é que fica Antas, para operar. Lá do outro lado. Então, assim, questões de pedra na vesícula, de várias cirurgias simples, que aí fica essa questão. Tem alternativas. O que eu estou falando aqui é algumas alternativas que, às vezes, a burocracia, a questão... Eu conversava muito com a secretária, doutor Matheus ali, doutor Márcio. Doutor Márcio, na época, me lembro, que várias pessoas que iam à secretaria precisavam de cardiologista. É como eu escutei, tem que ter um controle. Se ficar em aberto, não tem prefeitura que consiga pagar. Tem que ter um assistente social lá na secretaria para fazer um rastreamento para ver quem é essas pessoas que estão pedindo. Agora sim, eu falei mais uma vez, senhor presidente, essas ideias que eu estou falando, eu volto a repetir, nossa conversa com a secretária de saúde. O vereador. Por favor, me conceda. É importante essa questão, onde o colega coloca essas reflexões, em relação aos carros. Cada povoado, cada localidade tinha um carro de referência, onde aquele motorista tinha a sua planilha. E assim, para que não deixasse, ou que não pegasse qualquer pessoa, nós resolvemos dizer, só vai pagar se o médico entender como emergência, porque Pião estava pegando o povo na rua e levando, dizendo que era viagem. E a gente conseguiu a dinâmica dos médicos dar autorização, carimbar na ficha e assinar. Então assim pagava. Agora, quando acontecia um caso daquele dono de carro tá aqui com o paciente e de repente adoeceu, tipo o setor que é distante, então qualquer pessoa que tivesse carro lá podia trazer. Chegando no hospital, o médico ia dar uma autorização. Como o carro daquela pessoa não era cadastrado, então a gente incluía, conversava com o dono do carro que era cadastrado, incluía aquela viagem junto com o daquele que tinha cadastro e, posteriormente, quando recebia, repassava para o dono da viagem, para que não se prejudicasse. E importante essa questão de parceria, nobres colegas, que recentemente uma colega nossa, uma amiga nossa, descobriu um câncer e ela tentou se tratar em Feira de Santana, não queria partir para Salvador pela distância. E o que foi que ela fez? Recorreu ao Unacom. Em Feira é uma clínica conveniada com o SUS que faz tratamento de câncer. E quando ela foi dar o endereço que era de Teofilândia, o pessoal falou que a prefeitura não estava mais tendo convênio com a clínica. E aí a gente partiu para coisa errada no bom sentido. Ela tem parentes lá em Feira de Santana e teve que transferir um comprovante de residência para o nome dela e deu entrada como moradora de Feira de Santana. Então, assim, é importante que a Secretaria de Saúde tenha essas parcerias, porque isso são vidas, são situações muito delicadas, e se você consegue ter um tratamento desse em Feira, é muito melhor do que ter em Salvador, né? Então, assim, é importante que o secretário, que as pessoas tenham esse cuidado, porque muita gente depende direto ou indiretamente da questão da saúde, é questão muito, muito fina. Então, como a gente fala, às vezes a gente faz cobranças, as pessoas acham que a gente fica pegando no pé, mas não é, que a gente está vendo no dia a dia o sofrimento das pessoas. Então, é importante que a secretária possa ver essa questão da parceria, porque como surgiu essa pessoa que conseguiu ter um parente lá, pode surgir para outras pessoas que não tenham, então acaba prejudicando o cidadão. Vereador, me conceda uma parte. Eu
Prometo que não vou tomar seu tempo. Primeiro, parabenizar todos nós aqui. Para ser breve, que a gente está passando. Parabenizar os vereadores pelo nível do debate. Porque eu acho que eu estou sentindo no posicionamento do vereador Igor preocupação. E eu tenho uma coisa de perceber muito, vereadora Verusca, quando você fala por preocupação, que quer solução para o problema, e percebo quando você vem para a tribuna com o deboche, com a crítica, não para resolver, mas só para criticar mesmo, e o senhor está com uma preocupação muito grande com a questão da saúde. De fato, é ruim ter que deslocar uma pessoa para Antas, para Valente ou outra cidade mais longe até. Por isso que se faz necessário a gente se movimentar no sentido de trazer essas representações políticas aqui, porque isso não é uma brincadeira que a gente está propondo aqui. Isso não é uma brincadeira. A gente está falando aqui de saúde pública. É importante que esses deputados venham aqui ouvir as lamentações e que a gente possa, se não conseguir, dar um ar de louco, tapar a BR, fazer manifestação, paralisação, entendeu, neném? Para que a gente chame a atenção do governo do estado, porque eu lembro muito bem que em 2012, 2011, o povo foi às ruas e imediatamente a presidente Dilma teve que correr atrás, de mais médicos. E teve que correr o mundo atrás de mais médicos. E foi até a Cuba. Contemplou os que tinham que contemplar, mas foi a Cuba, na ilha de Cuba, buscar médicos. E nos ajudou. E os médicos hoje de Cuba fazem um trabalho muito bom no Brasil e aqui em Teofilândia. Então, para finalizar, dizer que eu não estou preocupado, porque eu não recebi nenhuma resposta ainda dos vereadores aqui, de seus representantes políticos. Havia uma proposta do dia 26, mas ela já vai cair por terra, porque já está muito em cima. Mas que a gente possa ainda esse ano pensar em uma data e trazer esse povo aqui, vereadora Verusca. Não é uma brincadeira, não. Porque senão a gente vai continuar aqui falando de saúde, vai continuar levando o povo para Antas, vai continuar tendo que levando para Valente, porque a gente não se movimenta. A gente vai ter que se movimentar. De alguma decisão o governo vai ter que tomar. Tenho certeza que se a gente se movimentar, tapar a BR, fazer movimento grande, vereadora Verusca, alguma coisa vai sair daí. Agora, se a gente se calar, vamos continuar aqui. Obrigado. No mais, senhor presidente, agradeço pela parte. Oi. Só pegando um gancho aqui da fala dos senhores vereadores, parabenizar também pelo debate ao vereador Igor, pela preocupação e pela proposição. Eu acho que se faz política dessa forma, propondo também. Eu já comentei até com o Núbia, a secretária, e também já falei ao prefeito Adriano. Não sei, acho que às vezes a correria do poder, a pressão do poder, nos faz ficar meio cegos e surdos e mudos. Acho que todos nós. Isso acontece, acho que em toda gestão. Provavelmente com ex-gestor e ex-gestores de Teofilândia, acho que também aconteceu isso. Vereadores, ou até pessoas do próprio grupo, tiveram ideias boas, e às vezes colocavam, mas talvez por essa questão da correria, ou até mesmo a questão da vaidade do cargo, que isso às vezes existe, tanto no âmbito do Poder Executivo como Legislativo, não se tomam algumas posições. Eu dei a ideia de que se faça um estudo em relação àquilo que Teofilândia gasta com esses carros que vão para Salvador, com esses carros que vão para a Feira de Santana, com esses carros que vão para a Serrinha,
ou outros lugares, levar paciente, que se analise cada caso para saber por que está indo. E aí se veja se tem como trazer o serviço, vereador Walter, eu não sei nem se isso é possível, para a cidade. Para a cidade, porque acredito eu que isso até acarretaria em um desenvolvimento para o município. Porque se o médico ele vem para cá, o especialista que a prefeitura contrata, provavelmente ele vai passar um dia aqui, vai almoçar aqui, vai tomar café da manhã aqui, se chegar um pouquinho mais tarde. E essa análise seria até feita em relação à folha de pagamento. Às vezes eu fico observando, eu tenho acesso, né, à folha de pagamento e vejo o tanto de extra, não que o motorista não mereça, que o motorista faz, o tanto de diária para se deslocar para outro município. Será que se a gente passasse um pente fino nessas coisas, será que realmente a gente não conseguiria trazer muita coisa para Teofilândia, para a saúde de Teofilândia? Eis a questão, fica a minha interrogação. Vou insistir, vereador Robson, mais uma vez na ideia, né? Vou comentar mais uma vez a ideia com o senhor prefeito, com a secretária, né, para ver também qual a posição, né, que eles têm para me dar. Passamos para a ordem do dia, não tendo mais nenhum vereador antes. Vou colocar aqui em discussão, a gente não vai ter votação hoje, até porque a gente precisa ler mais e aprofundar o debate, né? Se algum vereador quiser fazer uso de 3 minutos na ordem do dia, discussão do Código Municipal de Meio Ambiente, que está nessa casa, que é importante. Inclusive, o secretário da Agricultura, Sérgio Meirelles, me ligou hoje pedindo para que a casa voltasse o mais rápido possível, né? Porque precisa se resolver essa questão legal, para tentar também buscar mais coisas para o município. A questão do código tributário do município, para quem quiser discutir, e a questão do orçamento, que foi bem colocada aqui pelo nobre colega Igor. Aí fica nessa sequência, né, 3 minutos para o código ambiental, código tributário e orçamento. Algum vereador gostaria de fazer uso para comentar alguma coisa dos projetos que estão na casa? Esses projetos já encontram nas comissões, para as comissões sentarem, estudarem com a assessoria e dar o seu parecer para que a gente vote o mais rápido possível esses projetos. Vereador Igor, tempo de 3 minutos. Senhor presidente, eu gostaria de falar sobre as referidas matérias, que nós tivéssemos um momento, os vereadores, nos reunirmos e pontuar, para dar andamento à pauta da casa. Até porque está chegando o final do ano e a gente tem que definir essas questões. Tem esse código do meio ambiente, o próprio orçamento, e vale ressaltar, define qual é a matéria que a gente vai votar hoje, qual é a matéria em destaque. Eu li o código de meio ambiente, revi, não sei se já tem parecer jurídico do referido código, se já foi repassado, que é bom que repasse, mas que a gente faça uma reunião, que seja possível na próxima sessão, para definir logo o andamento dessas matérias. Quais serão as primeiras? Quais são as prioridades? Era isso que eu queria falar com relação às matérias. Vereador Robson. Presidente, dizer que são 2 matérias grandes, né? 2 matérias grandes, exige tempo para ler, principalmente o código, porque eu particularmente já li o código, mas eu preciso fazer uma revisão, né? Porque está 1 ano em tramitação na casa, vereador Emerson, e a gente precisa revisitar esse código, né? Considerando que temos agora apenas 1 mês, né? 1 mês, acredito que 4 sessões. E não sei se... Acho interessante o que Vossa Excelência coloca, que é já trazer essa discussão a partir de hoje, né? Que não é ainda a votação, mas já é um espaço para que possamos discutir, né? Eu acho que
convidar todos os vereadores para que a gente possa, durante a semana, fazer essa revisita ao Código Tributário e trazer, né, uma possibilidade de ou aumentar a discussão semana que vem, né, porque não estão todos os vereadores aqui, e ver se daqui a 15 dias a gente consegue colocar em votação, corrigindo aquelas taxas que estão um pouco alteradas, colocar em votação, para que o município possa dar seus passos de desenvolvimento. E em relação ao outro projeto do meio ambiente, também nós só temos mais 3 sessões para votar esse projeto de lei. Então é importante a gente gastar um pouquinho mais de tempo aí para revisar esse projeto que estão em tramitação na casa. Mais algum vereador gostaria de fazer uso? Não tendo mais nenhum vereador, passo para explicações pessoais. Vereador Robson, está escrito. 1 minuto. Já passou o tempo. Viu? Senhor presidente, senhores vereadores, informar a comunidade que hoje nós tivemos a oportunidade de receber oficialmente o novo delegado da cidade, Dr. Daniel, uma pessoa bastante simpática, né, uma pessoa bastante responsável. Podemos perceber o nível de responsabilidade com que ele trata o cargo que hoje assume. Hoje assume não, na verdade ele passa a tomar posse oficialmente na sexta-feira, na próxima sexta-feira, dia 14, e nós podemos hoje já recebê-lo, dar boas-vindas de forma oficial como o delegado que irá ficar como titular desse município. Também parabenizar a Polícia Militar pela atuação que teve nesse final de semana nesse município, sobretudo na comunidade da vereadora Verusca, no setor, né, levando à prisão de um cidadão, um jovem que estava portando arma, né. Então, de fato, a polícia está de parabéns. Queria só comunicar à comunidade que já temos um novo delegado na nossa cidade e se chama Dr. Daniel. Muito obrigado. E dizer o seguinte: os senhores, pelo amor de Deus, liguem para seus deputados, procure o número do telefone deles e vamos marcar um momento, se não der agora em novembro, no início de dezembro, para que possamos trazer esse pessoal aqui para a gente conversar com eles. Pelo amor de Deus, façam isso. Se vocês considerarem importante, façam isso. E aí, secretário Igor, acho que o senhor, vereadora Verusca, poderiam, como secretário dessa casa, puxar uma data que seja viável, para que a gente possa pensar juntos. Aí eu já estou colocando um pouquinho da responsabilidade para os senhores secretários aí, pensar uma data com a gente. Obrigado. É importante a definição da data, porque a gente precisa se articular nesse sentido, né? Porque é preciso que os senhores deem uma posição, né? Porque, infelizmente, se não acontecer, de não poder vir, a gente vai ter que fazer, né, esse movimento, mesmo, né, sem a presença dos deputados. Então, acredito que na próxima sessão, que a gente já tem uma posição aí, eu vou pedir, né, às lideranças partidárias dos seus partidos, que comuniquem aos presidentes ou quem apoiou, né, para a gente ter essa definição, até porque a gente precisa marcar esse momento aqui na casa. Muito obrigado. Mais alguém nessas explicações pessoais? Em nome de Deus, declaro encerrada, ficando a próxima para terça-feira que vem. Muito obrigado.